Hoje iremos apresentar o nosso videocast de biologia, que conta com os participantes Valentina, Eluane e Heloíse. Nesse videocast nós vamos falar sobre o tema da teoria da evolução e também da teoria criacionista, de forma aprofundada para que possamos entender mais sobre esses temas. Agora, neste momento, eu e Eluane vamos falar um pouco mais sobre a teoria da evolução. Agora eu vou explicar a teoria da evolução biológica, que é o que explica a mudança das espécies ao longo do tempo, normalmente por processos como a seleção natural, né? Os organismos que eles estão mais bem adaptados com o seu ambiente, eles têm mais possibilidade de sobreviver e de se reproduzir. Com isso, eles conseguem transmitir as suas características mais vantajosas para os seus descendentes. Então eu vou falar sobre um importante expoente inglês cientista, que foi o Charles Darwin. Ele começou suas pesquisas ali no século XIX e ele foi muito importante, principalmente porque ele explicou como que funcionava essas transformações. Sua principal obra foi postada também em 1859, que é A Origem das Espécies. Esse livro ele fala basicamente como que funciona a teoria da evolução a partir da seleção natural, que vai ser explicada agora. A teoria da seleção natural, ela afirma que os indivíduos que eles oferecem características mais vantajosas para o ambiente em que eles vivem, eles têm muito mais chance de sobreviver e assim reproduzir. E aí, com isso, eles conseguem passar essas características para os descendentes deles. Então, com isso, esse livro ele foi muito importante porque A Origem das Espécies ela explica essa seleção natural, além das descobertas científicas que o Charles Darwin fez, e ele abriu portas para a biologia moderna, que é a que a gente conhece hoje, desafiando as crenças da época. Então, com isso, a gente compreendeu melhor como que funciona essa teoria da evolução e por que tudo isso ocorre. Por último, a gente vai falar então sobre as evidências que comprovam essa teoria. Então, a gente tem algumas evidências, como por exemplo o registro fóssil. O registro fóssil são ossos ali, né, os fósseis de seres que não estão mais vivos, e a partir dele a gente pode ver mudanças ali na estrutura das espécies. Então, a gente pode analisar, por exemplo, a transição dos répteis para as aves, ou também do Australopithecus para o ser humano, a partir dessas mudanças estruturais nos fósseis. Outra forma também em evidência é a anatomia comparada, que é quando a gente compara a anatomia entre seres vivos. Então, por exemplo, a estrutura do braço do ser humano, da nadadeira da baleia e também da asa do morcego são estruturas que não são idênticas, têm as suas mudanças, mas que possuem uma semelhança. E isso pode se comparar nessa evolução de um ser vivo para o outro. Além dessas evidências comparadas, a gente também pode procurar evidências no DNA, em outro tipo de estrutura, a partir de pesquisas científicas feitas normalmente por cientistas evolucionistas. Então, além disso, existem evidências observáveis, não só evidências em fósseis ou a partir de pesquisas científicas. A gente pode ver essas evidências observando nós mesmos. Então, por exemplo, as bactérias. A gente tem o exemplo do próprio Covid, que antes, no começo, ele estava resistindo a certos comportamentos e depois, com o passar do tempo, o Covid ele foi resistindo a diversos tratamentos. Isso mostra uma evolução nas bactérias, nos anticorpos e em outras estruturas também. Agora eu vou falar um pouco da crença criacionista. A crença criacionista, ela tem um Deus como criador, que criou o mundo, e os animais, eles já surgiram da forma que eles são hoje em dia, eles não evoluíram. Essa crença, ela é baseada no livro de Gênesis, que é na Bíblia. O criacionismo, ele é dividido em duas formas, o criacionismo literal e o progressista. O criacionismo literal, ele leva o sentido literal da Bíblia, ele interpreta tudo e ele acredita em tudo que a Bíblia fala, não modifica nada. Já o progressista acredita que ele acredita no que a Bíblia diz, porém ele acredita também nas pesquisas científicas dos dias atuais. Então ele se baseia na Bíblia e na ciência. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o design inteligente. O design inteligente, eles acreditam que a Terra é tão complexa que ela não poderia apenas evoluir, não poderia ser algo tão aleatório. Eles acreditam que um design projetista inteligente criou por trás, porém eles não especificam quem seria, eles só dizem que um design inteligente criou a vida da Terra.
Então, não leva em consideração questões religiosas como a Bíblia, que foi Deus que criou tudo e deu origem ao ser humano e aos animais. Ele leva em consideração que existe um ser superior que teria criado tudo, mas não levando em consideração questões religiosas. Então, a Bíblia, espírito, essas coisas não são consideradas nessa teoria. Enfim, depois que nós terminamos de explicar sobre a teoria da evolução, a teoria criacionista e do design inteligente, agora nós iremos entrevistar 3 pessoas, Isadora, Felipe e Vinícius. Essas pessoas vão expressar um pouco sobre a sua opinião acerca desses temas e discutir também sobre eles. Olá, meu nome é Vinícius e eu tô aqui para poder responder as perguntas do podcast de biologia. Então, eu vou responder a pergunta sobre ciência e religião, onde as duas ali andam lado a lado. Não tanto, né, que religião é mais caso de fé. A religião, ao meu ver, na minha sincera opinião, eu acho que religião é uma coisa que você tem que crer sem ver. É uma coisa mais de acreditar. Acreditar numa coisa que você acaba não vendo, sem muitas provas. Mas eu acredito que a vida, a ciência, nada foi por acaso. Não tem como uma coisa ser gerada aleatoriamente. É uma perfeição imensa. Então, na minha opinião, eu acho que tem que ter muita fé para poder acreditar numa coisa dessa. Não é só questão de estudar e tem que ter fé. Então, na minha opinião, tem sim a ver ciência com a religião. Por conta da perfeição, de números, é muita coisa, muito complexo. Oi, meu nome é Isadora e pediram para me responder a seguinte pergunta. Bem, por que é tão importante estudar a origem da vida nas escolas? Então, a origem da vida é uma parte extremamente importante da nossa história. Então, não saber ela é meio que até um crime. Por quê? Vai ter pessoas que vão criar teorias extremamente erradas, teorias tipo que elas imaginam e vão se espalhando, para as outras pessoas. E isso acaba criando uma grande intriga entre a sociedade, porque alguns acreditam em coisas que super erradas e outras pessoas que acreditam no certo. Estudar a teoria da vida ou a origem da vida nas escolas já começa a criar uma base fixa de que é certo, de uma teoria só e da teoria certa. Então, eu acho que é super importante e toda criança deve saber de onde nós viemos, porque assim, ela não vai ficar ouvindo de um e de outro coisas totalmente diferentes e coisas totalmente erradas. Então, um estudo bem aprofundado, um estudo bem fixo nas escolas é muito importante. Bem, a próxima pergunta é: o que cada visão pode nos ensinar sobre a nossa criação? Bem, a científica fala que a gente foi um processo natural, uma evolução. Começamos na água, fomos para a terra e assim fomos evoluindo. A religiosa fala que um ser da espiritualidade nos criou. Quer dizer, cada religião tem a sua crença, mas a cristã acredita que o ser humano foi criado ali por um ser da espiritualidade e já fomos criados assim, e assim nós fomos nos reproduzindo. Mas a filosófica fala que por que nós somos criados? O que nós somos? Qual que é o nosso propósito na Terra? Como nós somos criados? São vários porquês. Eles gostam dessa coisa mais filosófica, então eles gostam de colocar uns porquês, como, porquê, aonde, quando. Eu, particularmente, como entrevistada, eu gosto muito da científica, porque é a que na minha cabeça faz sentido, mas não faz sentido ao mesmo tempo. Como assim uma hora a gente estava nadando, outra hora a gente está andando? E a religiosa, eu tenho uma fé muito grande, então eu acredito que um ser nos criou sim, e a gente tem que obedecer às regras dele. É como a religiosa fala, temos que ter moralidade e respeitar as regras do nosso Criador. A filosófica, eu não gosto de pensar muito não, porque assim, ela faz eu pensar demais, literalmente. Então eu fico, por que a gente foi criado? Qual é o nosso propósito na Terra? Por que será que a gente tem ar? Por que será que a gente estava um dia na água, um dia na Terra? Por que será que o homem que nos criou? Qual que é o nosso propósito? Como ele criou a gente? Então, realmente, é muito de se pensar, e eu não gosto disso não. Eu não gosto de ficar pensando no que aconteceu, de como aconteceu. Eu só sei que aconteceu e estamos aí vivendo. Oi, gente, tudo bem? Fui convidado para esse videocast maravilhoso. Eu sou o Felipe
entendo um pouquinho ali de biologia, brincadeiras à parte, mas eu vou falar um pouquinho agora sobre a teoria evolucionista e dar um pouquinho da conclusão sobre ela. Bom, aprendemos que a teoria evolucionista vem baseada em evidências, ou seja, na ciência. A ciência estuda a origem da humanidade e afirma que lá atrás não éramos humanos, mas sim outras espécies que foram evoluindo ao longo do tempo e se tornando o que somos hoje, podendo futuramente ser até outra coisa. E aprendemos também um pouquinho da conclusão sobre a teoria criacionista, que é baseada no pai desse cara aqui, que ele criou o mundo e dá um sentido, dá um valor. Então, se a sua vida está ali e você não tem nada para acreditar, a teoria criacionista é boa porque você acha valor para sua vida, você dá um sentido e justifica a criação do mundo das pessoas por meio de Adão e Eva, onde Deus criou o ser humano e até hoje estamos aqui esperando a volta dele. Bom, mas o que é importante disso? Importante é saber que mesmo com essa divisão de lados, não temos que ser que nem futebol ou política, tomar um partido, escolher um time. Mas sim é importante as escolas tratarem muito desses assuntos para que todas as pessoas do mundo tenham condições de escolher o que acreditar. Na teoria evolucionista, na teoria criacionista. E isso é muito importante porque as pessoas vão fundar a sua própria opinião baseada naquilo que elas aprendem. Então é muito importante enfatizar esse tema nas escolas, em órgãos públicos, pois é muito importante a gente ter uma opinião baseada e acreditar naquilo, porque o ser humano é movido à base de intuição e também de conhecimento. Então conhecimento constante é sempre muito bom. Bom, quero agradecer também, já encerrar o nosso videocast e até a próxima. Muito obrigado.